Vamos testar. Agora estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sem áudio? Continua sem áudio? Vou derrubar e entrar de novo, então. Agora tem áudio? Ah, então tá bom. Então vamos fazer a reintrodução aqui, né? Mais uma live da nossa série de lives. Hoje nós vamos falar sobre desequilíbrios musculares e ultrassom body metrics. Vou receber aqui o Cássio Mascarenhas. Fisiologista, professor universitário, professor de pós-graduação, amigo meu ex-professor e tudo mais. Tá me ouvindo agora? Eu tava aqui, vai testando aqui um novo sistema de áudio que tá aqui, ó, que nunca funciona na hora e eu tirei, agora funcionou. Bom, hoje pelo menos comigo também deu certo de primeira, hein? Porque das outras vezes... Não. E aí eu falando a meia hora aqui, ninguém me ouvindo, tá tudo certo. Tava falando aqui, né? Já fiz uma introdução, né? Primeiro, Cassião, vou falar aqui publicamente mais uma vez que é um prazer enorme sempre poder conversar com você. Você é uma pessoa, eu não escondo de ninguém, que foi uma das pessoas que realmente me inspiraram no momento talvez da minha vida que eu mais precisei. E eu tenho isso guardado comigo. Você pode ter certeza que assim, você é o cara que está aqui, ó, e sempre vai ser lembrado. E assim, num momento que hoje, com mais maturidade, eu entendo como foi importante para mim. E a gente hoje não é num nível de profissional atuando num cenário e assim, nunca esquecendo do que foi lá atrás, dos nossos passos iniciais, né? E você foi importantíssimo. Para quem não sabe, o Cássio foi meu professor. E foi eu considero, dentro da universidade, o meu maior mestre. E até hoje é. Então, eu vou deixar... Fico contente demais com isso. Que bom, que bom. Obrigado pela consideração. Mas na época eu dei um puxão de orelha, né, do Carlinhos. Um puxão de orelha é necessário, né? Assim, não, esse é o papel. E por isso que eu falo que realmente um mestre, né? Um educador mesmo, porque soube com destreza e maestria, na hora certa, puxar a orelha merecidamente, né? Mas aí também tem uma coisa, né? Escuta quem quer, né, Cassião? Aquele negócio, como você sempre disse, eu nunca deixei também de levar isso adiante, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então... Falar, a gente fala com todos, né? E com alguém, e obviamente a gente chama a atenção sempre de quem nós damos valor, né? As pessoas com as quais nós não nos preocupamos tanto, obviamente a gente não vai ficar gastando saliva, né? Não vai gastar nem tempo nem saliva. Mas esse é o ponto-chave. O mérito, e é interessante isso, porque o mérito não é só de quem toma a iniciativa, e esse é o papel do educador, né? Educar é isso, é moldar comportamentos, né? Nós estamos ali, não dá para ficar só naquilo que é conteúdo de disciplina. Nós temos que pensar além, né? Porque nós estamos formando profissionais, e a partir daí nós precisamos de um conjunto de comportamentos que tem a ver com profissionais de competência. Mas se ocupar de algumas pessoas, a gente se ocupa. Mas o mérito é sempre do lado de lá. Falou, o quanto levou a sério, o quanto ouviu, o quanto valorizou aquilo. Então a gente tem um mérito inicial, mas o mérito mesmo é sempre de quem ouve e a partir daí, né, de quem passa a executar aquilo que passa a acreditar a partir da conversa, né? Então isso para mim é o mais gratificante, não é ter tido a iniciativa da conversa, é ver o resultado disso, é ver o resultado de tão pouco, né? Como tão pouco faz tanta diferença, porque é quem está do lado de lá que vai fazer a diferença. Mas é que assim, num determinado momento, a gente aqui falando de uma coisa... Nós vamos logo entrar no tema da live, viu, pessoal? Mas falando de uma coisa que não menos importante, em aquele momento, né, onde você é o professor,
o peso para nós como aluno é muito grande. Então, assim, parece pouco, mas não é pouco, né? Então, assim, a percepção analisando de fora, fala, mas não parecia pouco, mas não era pouco. Sim. É um peso grande. E assim, até porque, como eu falei, né? Você é uma pessoa que realmente eu respeitava e admirava, admiro ainda, né? Mas na época, como professor, era o meu o foco, né? Por falar assim. Então, assim, aí então vindo da pessoa, né, principal, o peso é muito maior ainda. Se eu escutasse de alguns outros lá, não ia adiantar de nada, com certeza. E ó, só para fechar e a gente começar a falar no body mass, do assunto nosso de desequilíbrio, nós estamos falando de algo que aconteceu há 20 anos atrás. 20 anos atrás. 2002 ou 2002. 2002. 2001 ou 2002. 21 ou 22 anos atrás. Exatamente. Para você ver como que você tá velho. Estou experiente. Não, porque se eu era o aluno, eu não me preocupo, eu tô tranquilo. Não, exatamente. Eu era o Tá aluno, tranquilo, né? Ninguém Eu quer acho nem perguntar que quantos pode anos pensar você tem. assim, para você ver como eu era precoce já dando aula na universidade. Um fenômeno. Cassião, vamos lá. O tema é bem legal, assim, eu sempre gosto de fazer uma intro assim do tema, porque nossas lives elas estão virando agora não só vídeos na íntegra, né, no YouTube, lá tudo, mas nós estamos fazendo agora alguns cortes, alguns shorts de momentos importantes assim da live, então eu acho legal a gente deixar marcado o tema, né, desequilíbrios musculares e a aplicabilidade do ultrassom body metrics, né, para esse fim, para essa finalidade, né? E é muito legal, né? A gente teve um bate-papo prévio ali que você estava falando de como isso vem sendo utilizado, né, na sua prática, né? E com os atletas, né? Recentemente, nós fechamos a parceria lá com o Atlético Paranaense. Os próximos 2 anos, a Body Metrics vai caminhar junto com o Atlético, com uma das finalidades de aplicabilidade do ultrassom é exatamente essa. Então, o setor lá de fisiologia, eles interessante como que é no futebol, né? Eles se inspiraram ali e tem contatos, né, com o pessoal do Fluminense, que já era parceiro nosso, e eles entenderam como o trabalho vem sendo feito lá, porque eu percebo que agora, assim, agora um pouco mais entendimento, o pessoal se conversa, né, bastidores bastante, né, do meio do futebol, assim, bastante informação corre via bastidores, né? E eu fiquei muito contente com o convite deles também, né? Um clube com uma estrutura ímpar, né? E agora estamos lá, estamos juntos lá com o pessoal. E então vamos lá, me fala agora, vamos conversar um pouco de como que você faz, né, a prática, né? Como que isso vem ajudando você com os atletas da Ferroviária, né? Você estava me falando. E você também está bem envolvido com o beach tênis, né? Que eu venho vendo na Bradon ali, né? Os cursos, né? A gente tem feito convite também, várias pesquisas, e uma delas tem a ver também com o entendimento da morfologia, né, do beach tenista, a partir do uso do body metrics. Mas fundamentalmente, e aqui, né, com o futebol, eu venho já há 2 anos cuidando, né, especificamente do futebol feminino, de todo o departamento, né, de futebol feminino da Ferroviária, desde as categorias de formação, lá sub-13, sub-15, 17, 20. E o departamento feminino aqui é fora de série, né? De altíssimo nível. O profissional já é uma das melhores equipes do país, da América, já é bicampeã da Libertadores, bicampeã brasileira. Tá agora, domingo que vem, já inicia a semifinal do Campeonato Brasileiro. Então, é equipe de ponta. E nas categorias de formação, ganha quase tudo, né? Foi campeã da Libertadores, sub-16, foi vice-campeã paulista, sub-17, foi campeã no sub-20, foi campeã no sub-15, então o projeto é fantástico. E a gente tem olhado isso, Carinho, e é interessante isso. Eu já venho, eu uso o Body Metrics lá 14 anos, né? Porque eu comprei em 2000, eu tenho Body Metrics desde 2009, né?
E já vinha fazendo bastante coisa nisso. Algumas coisas do que nós vínhamos fazendo no campo da saúde, nós discutimos aqui, né? E eu já vinha fazendo isso com o futebol masculino, mas agora no feminino eu estou conseguindo fazer isso de forma muito mais concreta, com acompanhamento, da fisioterapia. Então isso determina aí para a gente e dá a possibilidade de uma composição melhor, né, entre departamentos, departamento médico, departamento de fisioterapia, departamento de fisiologia, né, pela própria estrutura do clube. E é bacana no seguinte, em que o Bodymetrics tem me ajudado muito na análise disso. Fora a questão de composição corporal, né, percentual de gordura, isso já é muito bem entendido, né? Mas o Bodymetrics me deu a condição de um upgrade aí, né, na análise das atletas como um todo, e até para eu poder compor, né, com testes de força, testes de potência muscular, que é a análise, primeiro, a análise da morfologia muscular, quer dizer, da espessura dos vários grupamentos musculares. Então eu vou buscando cada um deles, né? Quer dizer, numa passagem ali eu tenho, numa tomada eu tenho o reto femoral, o vasto intermédio. Aí eu vou lá e busco o vasto medial. Aí eu vou lá e busco o vasto lateral. Aí eu vou lá e pego os isquiotibiais. Então eu vou mapeando todos os músculos, né? Não é só aquela tomada padrão para o percentual de É gordura. legal falar já, assim, porque assim, você já criou protocolos próprios, né? A gente sempre fala isso, porque uma vez que o profissional tem um entendimento do uso da ferramenta, que é um ultrassom, ele cria protocolos próprios, e você fez justamente isso. Acho legal frisar isso. Exatamente. Então, hoje eu faço uma varredura em toda a musculatura, nelas, né, nas atletas, em toda a musculatura de membro inferior, que é o mais determinante do desempenho no futebol. No beach tênis, a gente já faz uma varredura em membro inferior e também em alguns músculos dos membros superiores, porque tem a ver com boa parte das ações do jogo em si, né? No futebol também a gente já faz uma varredura maior, não é? Um pouco diferenciada nas goleiras e tudo mais. Mas aí, do ponto de vista, por exemplo, de membro inferior, então eu faço essa varredura mesmo, de todos os grupamentos, de todos os músculos que compõem, né, a musculatura de coxa, anteriores e posteriores. E aí vem dois pontos. O primeiro, que eu vou entendendo, né, uma média de morfologia, de espessura, e isso já começa a determinar para mim, quando eu recebo uma atleta nova, ó, a equipe contratou tal atleta. Eu venho, faço essa análise e, olha, ela está muito abaixo, né, do ponto de vista morfológico. Eu tenho aqui no vasto medial uma espessura média aqui de 50 milímetros, 52 milímetros, ela está com 38, 39, ela pode ser mais magrinha, tudo bem, pode ser dela, mas eu tenho as variações, eu tenho uma média e eu tenho um desvio padrão de uma equipe profissional. Então, a partir daí, você começa já também a ter um entendimento de demandas de morfologia muscular. Isso para um desporto de alto rendimento. Provavelmente você vai encontrar, você vai me falar, mas assim, já fazendo uma reflexão aqui, esses padrões, né? Até talvez por posicionamento de jogador, né? Sim, sim. E você vê um pouco mais disso, né? Então, a gente consegue ir fazendo várias estratificações, né? Do mesmo jeito que eu tenho isso já há muito tempo, do ponto de vista funcional, eu vou lá e faço o teste de força. E aí eu vejo a razão entre, né, a relação entre o peso de uma RM e o peso corporal dela. Então eu tenho um parâmetro de força relativa. E aí eu sei qual atleta está forte ou não, quanto ela precisa evoluir. Mais recentemente, o que a gente tem feito é compor isso. A partir da morfologia, como é a relação disso com o nível de força? Nem sempre as que têm a maior espessura têm o maior peso relativo de uma RM. Mas na maioria das vezes, sim. E aquelas que vêm com uma espessura muscular também um pouco mais abaixo do que são os desvios padrões, então se eu jogar lá um score Z, eu tenho 2 desvios como parâmetro. Olha, ela está 2 desvios, mais de 2 desvios. Aqui eu preciso aumentar a massa muscular. Entende? Então eu já tenho um uso a partir daí que nesse caso, ele é profilático e funcional. Por quê? Falou, ó, é pouca musculatura, não dá para jogar futebol em altíssimo nível com essa musculatura. Né? Mesmo que seja um jogador mais magro, tá tudo bem, mas eu preciso colocar massa muscular aqui, porque é um jogo de potência, de força, de aceleração.
e de N acelerações. Então eu tenho que ter né, que encontrar qual é a demanda mínima, né, em termos de morfologia para poder ter o mínimo de força que ele produz. E essa relação a gente vai encontrando a partir do Body Metrics, né? Então esse é um primeiro ponto. Eu consegui, né, em 2 anos já atuando com o feminino e estabelecendo esses padrões para cada grupo muscular. Reto femoral, vasto intermédio, vasto lateral, vasto medial. Muito em breve a gente vai soltar isso aí na literatura, né? Porque tem cada vez mais gente aí usando, né, a ferramenta e é fundamental que comecem a entender um pouco mais disso. E aí, né, Carlinhos, a gente já volta a falar do profissional, que é para entender o caso, os desequilíbrios, né? Como é que você encontra, mas já começa a ficar meio que claro, né? Na medida que eu vou estabelecendo esses parâmetros, o que tiver abaixo disso, de um lado para o outro, quer dizer, de um segmento para o outro, eu já começo a encontrar desequilíbrios, mas eu já vou falar disso. Agora, olha só que interessante. Isso a gente está aí fazendo com atleta profissional, mas isso não é um uso restrito ao profissional. Por quê? Porque eu tenho atleta amador também, recreacional. Se ele é recreacional, ele não pode ter uma morfologia, né, e uma espessura muscular, quer dizer, uma massa muscular de um indivíduo absolutamente sedentário. Por quê? Porque ele tem uma demanda física, pelo menos 1 ou 2 dias da semana que ele joga o futebolzinho recreacional dele, ele tem uma demanda, né, física maior do que um indivíduo que não pratica esse esporte. E é a partir daí que nós temos que começar a entender se ele está morfologicamente e depois funcionalmente preparado para o seu lazer, né, para a sua atividade de lazer, para que ele tenha o melhor desempenho e para que ele esteja mais protegido, porque esse é um cara que, se tiver uma ruptura de um ligamento cruzado anterior, isso vai trazer um prejuízo para a vida dele em todos os sentidos, mas um prejuízo enorme. O atleta profissional, não, ele tem todo um conjunto de assistência e todo um aparato, né, de assistência por trás dele. Esse amador, não, isso pode interferir com a vida dele, com a profissão, pode fazer um estrago. Então, ele precisa disso também. Nós precisamos começar a olhar para isso com muito mais carinho. Por quê? Porque esse cara, né, ele precisa estar preparado para a sua atividade de lazer, para aquilo que ele mais gosta de fazer. E aí nós precisamos desses parâmetros, né? Então, a gente tem construído isso também com atletas amadores que nos procuram só para fazer avaliação. E aí eu posso olhar, fazer essa varredura e dizer, olha, você precisa evoluir aqui, por exemplo, no vasto medial. O reto femoral está num nível, está dentro dos parâmetros que eu tenho, né, já, mas o seu vasto medial está muito fraco. Pô, o que eu faço então? Você vai fazer tais exercícios, vai trabalhar de tal maneira. Então, isso também precisa ser olhado além do desporto profissional, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, porque o pessoal muito provavelmente vai me perguntar e eu já vou deixar a resposta aqui. Você está falando bastante desses índices, de você ter acesso a informações. Pessoal, o Cássio, ele é pesquisador. Então, todas as informações que ele tem, esses parâmetros, é ele mesmo que está construindo. Tanto que ele falou que em breve publicará sobre isso. Então, assim, isso o nosso software ainda não entrega esses parâmetros, se a espessura muscular é boa ou ruim. Então, faz parte de um estudo, né, Cássio? Que você tem esses dados porque você já está, como você falou, né? A longa data trabalhando com esse perfil de atleta e você sempre fez um mapeamento de dados, não só, né, de morfologia muscular, mas também de capacidade funcional, de todas as capacidades, né? Já, sim. E é justamente para poder atuar nisso, né, enquanto fisiologista, já tinha muita coisa no futebol do ponto de vista físico, né? VO2 máximo, velocidade VO2, limiar, força não tinha quase nada, tinha muito pouca coisa, com algumas outras modalidades. Então, eu, a partir daí, né, vou fazendo testes e encontrando os parâmetros, analisando, vendo a evolução, a melhora do desempenho, né, a diminuição da incidência de lesões e tal, e vou estabelecendo os meus parâmetros. E aí eu vou fazendo a avaliação e tenho como deixar para a comissão técnica tudo pronto. Falou, aqui precisa melhorar 10%, esse aqui 20%, nisso tanto, isso aqui está em ordem nesse atleta, está no outro.
E aí, mais recentemente, eu senti a necessidade de avançar para o lado da morfologia muscular, né? Porque ela também subsidia a força. E aí a gente tem buscado esses parâmetros. Justamente para poder dizer, olha, intensifica aqui o treinamento de hipertrofia com essa atleta, porque desse jeito aqui não vai atingir o que nós queremos em termos de potência, de aceleração, e precisa dessa base. Não, então vou fazer bastante sprint com ela. Falta uma base morfológica e falta uma base de força máxima. Aí eu vou lá, faço o teste de força máxima e vejo que ela está 20% abaixo do nível mínimo que eu preciso num RM, num agachamento. Eu olho para essa morfologia, uma vez, duas vezes, três vezes, 5 atletas que essas veio já há anos, eu encontro o parâmetro que me interessava. E é, Né? e é Logo, fato logo, Carlinhos, a gente consegue disponibilizar isso, né? É legal porque o software logo, logo consegue disponibilizar isso, né? que Deixa parâmetro, isso é bacana. não, e se logo mais tiver esses dados bem formatados, nós vamos disponibilizar mesmo, né? Você já sabe disso. Nós vamos fazer assim, ó, pegar e tudo e implementar. Mas assim, é fato então que você já encontra então uma coisa bem importante, né? Para a gente falar depois até de reabilitação. Você encontra uma diferença de capacidade funcional quando você observa a parte estrutural comprometida ali, vai, a parte morfológica. Isso já é fato. Sim, sim. Dependendo do nível que você tem de diferença morfológica, 5%, 3% de espessura e tal, eu não vejo quase nenhuma diferença funcional. Né? Mas em alguns quadros já um pouco mais exacerbados, né, de diferença morfológica, alguns já me trazem a suspeita, a suposição inicial de que deve ter déficit funcional. Né? E outros já me trazem a certeza hoje. Quando eu vou dar um exemplo prático. E aí tem a ver já com o que eu venho fazendo em relação a desequilíbrios. Como é que a gente vem usando isso? Olha que bacana. Bom, então eu tenho aqui, o ano passado, as meninas vieram, né, na apresentação, no início da temporada, e eu fiz toda a minha bateria de teste, dentre eles a morfologia, fiz ultrassom. A partir daí eu já começo a ter um banco de dados delas, um portfólio, de todos esses músculos. Né? Então eu estou ali, vasto medial, intermédio, reto, tenho tudo ali. As espessuras e tal, origem, inserção, tudo. Maravilha. Passados 3 meses de treino, eu faço outro, porque elas vieram aqui, elas estão um mês em férias, 20 dias. Eu tenho aqui uma musculatura, né, um basalzão, ó, pós-férias, como é que é isso? Por que isso também? Agora imagina isso. Esse ano elas se reapresentaram. Quando elas se reapresentaram após as férias desse ano, eu comparo a morfologia de hoje com a das férias do ano passado. Ó, ela voltou melhor, já volta mais forte do que o ano passado. Não, ó, voltou mais fraca, quer dizer, teve uma perda maior nas férias. Nas próximas férias dessa atleta, se ela está com a gente e renova, eu já começo a tomar mais cuidado com o que ela vai ter que fazer nas férias. Ó, nós temos que manter mais alguma atividade porque ela perde muito. Olha que bacana esse tipo de aplicação. Principalmente no profissional, né? No alto rendimento. Porque o tempo que você tem de treino, né, o planejamento ele é enxuto, né, ele é escasso o tempo. Então, quanto mais a gente puder aproveitar, né, extrair de informações para para abreviar o tempo para que ela entre em forma, melhor. Aí eu acompanho com 2 meses, 3 meses de treinamento, fez força e tal, eu monto o meu outro banco aqui. Aí eu tenho ela com a musculatura com alto nível de estimulação, mais ou menos no melhor nível dela. Qual é o melhor nível morfológico? E aí eu tenho um outro aspecto, como cada uma responde morfologicamente. Quem responde mais, quem responde menos. Na medida que eu tenho isso, eu olho para um padrão médio de evolução, de hipertrofia, e vejo que eventualmente alguém ficou para trás. Boto lá um score Z e vejo que tem mais 2 desvios a mais. Essa aqui vai precisar, talvez, de suplementação diferente, de um esquema porque ela responde pouco. Olha que legal essa aplicação. Sim.
Você correlaciona, Cássio, tecido adiposo também, né, quando elas voltam, assim, na imagem ou não? Você não usa isso? Sim, eu olho, mas com elas a gente tem muito pouco problema com a adiposidade. Mas muito pouco. Para você ter uma ideia, né? Se você vê mulheres sedentárias, por exemplo, na região abdominal, é normal. 15 milímetros, 20 milímetros, né, de espessura. Mulheres eutróficas, né? Não sobrepesadas ou obesas. Absolutamente normal. Na coxa, né? 14, 15 milímetros e tal. Nossa, as meninas chegam aí, assim, às vezes voltando de férias, ou em forma, no auge delas ali, na coxa tem 7 milímetros, 8 milímetros. Então, Né? bem, O masculino na coxa tem 3 milímetros, ah, né? ah, 4, as meninas têm 8, 9, é no outro, abdômen é outro é nível. outro, É é outro nível. atleta mesmo, né? E Não é tem interessante como. isso, porque, obviamente, a gente também fica de olho, né? Em algumas, falou, opa, peraí, me apareceu aqui uns 18, 19, 20 milímetros de gordura abdominal. Isso não existe para o futebol feminino, não dá. Né? Não existe Então para a gente já atleta, na sabe. verdade, né? A não ser que o cara do sumô. É, exatamente. Então não dá. Né? Mas é bacana você ver isso, porque você vê como está, né? Mas o algo mundo. Né? negócio a gente tá falando do esporte do amador, né? De isso ser um dado que pode ser utilizado ali para prevenir lesão, que isso custa caro e o atleta já ele não tem o suporte que o atleta profissional tem, mas na hora me veio uma coisa. No atleta profissional custa mais caro ainda, né? Porque É, aquilo é o trabalho dele, custa caro para o clube, custa contrato às vezes, né? exatamente. Então, assim, é até talvez mais danoso para o profissional, por mais que ele tenha estrutura de tratamento, mas o que Mas é envolve a um carreira atleta dele. profissional, né, é muito, muito mais dinheiro envolvido ali É, nesse jogo. é a carreira dele que está ali. Por isso que a gente tem que se cercar do máximo de informações e saber compor essas informações para tomar as decisões justamente para isso. Primeiro, para melhorar desempenho. E segundo, para derrubar a incidência de lesões, sejam elas quais forem. Mas principalmente as mais graves, né? Obviamente, que em geral são essas lesões ligamentares. Mas você vê, Carlinhos, então a gente vai acompanhando. Aí eu tenho 3 meses. Eu tenho aqui um outro parâmetro e vejo como elas evoluem. Ao mesmo tempo, agora, pensa no amador. Para ele também é fundamental isso. Ele entender a resposta dele e ver se ele já está dentro de parâmetros adequados para a sua prática desportiva e para aumentar a intensidade dos treinos dele. Ó, com essa morfologia muscular, agora o seu músculo está mais pronto para absorver mais o que vem aí para você melhorar o desempenho em acelerações e por aí vai. E aí, Carlinhos, eu vou lá e tenho. Aí me aparece, por exemplo, e agora eu vou numa prática. Aí me aparece, acontece uma lesão. Uma menina nossa aqui, uma atleta nossa, rompeu o ligamento cruzado anterior. Rompeu o ligamento com 15 dias da lesão, fez a cirurgia. Há 2 semanas atrás, daqui a 2 semanas, ela já volta para eu fazer mais uma medida. Na semana que vem, na verdade. Há 10 dias atrás, 12 dias, ela estava com 1 mês e meio pós-cirurgia de reconstrução do cruzado anterior. E ela fez a reconstrução com o tendão patelar. Então você passa a ter um impacto maior sobre a musculatura de quadríceps. Aí eu olho para todos os músculos, reto femoral, vasto intermédio, medial, vasto... Primeiro, ela teve a lesão na perna esquerda. Eu já tinha a coxa esquerda dela do ano passado, Pré-cirurgia. voltando das férias e com o máximo de estimulação. Então Isso já já é um sabia o dado que importante, era porque você já tem um ponto de onde você vai precisar chegar de novo, né? Você já sabe. exatamente isso. Porque a maioria bota a fita métrica ali, às vezes, e compara com a perna contrária, a perna boa. Eu posso fazer essa comparação morfológica, tudo bem. Mas eu já tenho essa perna, porque eu venho construindo um portfólio, um banco de dados de cada uma das atletas, e aí o banco de dados da modalidade. Olha o que aconteceu com essa menina. E aí vem um ponto bacana. 1 mês e meio. E a outra menina, que veio fazer agora, já está com 2 meses e meio da cirurgia, quase 3. A menina que está com 1 mês e meio,
ela apresentou no vasto medial uma diferença, eram 52 milímetros ela tinha num ponto de maior espessura o ano passado, no vasto medial. E agora ela está com 30, 31, 30. Então deu uma diferença assim, de 22, 23 milímetros. É quase. Aí você olha para isso e fala, peraí, nós estamos falando de 50 milímetros para 30 milímetros. Quer dizer, 20 milímetros a menos. 40% talvez. 40% dela deu isso, deu 37%, 38% de déficit morfológico em relação ao que a perna dela, o que esse músculo vasto medial era o ano passado e esse ano. O reto femoral deu um déficit de 28, 29, 27. Então, os músculos também respondem de maneira diferente à cirurgia e a essa reestimulação. E é um pouco normal até para a etapa que ela está e com aquilo que ela vem podendo fazer em termos de reabilitação na fisioterapia. E aí nós vamos acompanhando a estimulação e a resposta de cada um dos músculos. Mas veja, nesse primeiro mês e meio, o vasto medial, dos 4 e mais os posteriores foram muito pouco afetados, porque ela fez com o anterior, né, a cirurgia. Mas dos anteriores, o vasto medial é o que está mais atrasado, entre aspas. Daqui a pouco, na medida em que clinicamente o joelho, né, ela permitir mais, a estimulação vai começar a olhar com mais carinho para o vasto medial. Porque se a gente for mantendo o mesmo padrão de estimulação, com os vários exercícios que recrutam de forma mais geral, né, o quadríceps, talvez quando a fisioterapia devolve ela para as atividades, né, já está em ordem, talvez ela venha com desequilíbrio numa musculatura que a gente não conseguiu mapear isso. E aí você falou vem agora da fisioterapia, é legal assim, né? Porque a maioria do pessoal da fisioterapia trabalha em cima da questão funcional, né? Eles mesmos não têm, se ele não tem um ultrassom de imagem igual o Bodymetrics, ele não tem acesso à morfologia do atleta. Não vai ter acesso, exatamente. Isso eu te falei, acho, já algumas vezes do um italiano que mexe com atleta de voleibol profissional e ele é fisioterapeuta. E ele usa o ultrassom lá, quem me passou essa informação foi o fabricante, inclusive, que ele tem bastante relacionamento lá. Ele usa justamente para, no pós-cirúrgico, porque assim, isso eu aprendi com o Cássio Mascarenhas, Robert Pires na faculdade, que a capacidade, que a gente ganha força primeiro por recrutamento neural. Depois vem a parte estrutural, né? Que ela demora mais, né? A hipertrofia muscular, ela vem depois. E aí, o que ele faz? Ele sabendo disso, ele vai comparando, igual vocês já têm dados do atleta, a capacidade funcional, ok. Mas se não estiver acompanhando a morfológica junto, ele não libera o atleta, porque ele sabe que aquele ganho é neural e não é ainda hipertrofia muscular, que muitas vezes tem reincidência de lesão, né? Exatamente. Exatamente. E eu tenho olhado para isso, para cada músculo. Então a gente também começa a ver a cinética aí de resposta de cada músculo a cada período, por exemplo, da reabilitação. Eu já consigo olhar para isso dentro do processo de treinamento físico, técnico como um todo, porque eu vou monitorando. A cada 2, 3 meses eu vou monitorando, não só a massa muscular, mas um ou outro aspecto também do ponto de vista funcional. Então eu boto ela lá numa plataforma de salto para ver o tempo de contato, se está melhorando. Os testes de força são testes com uma demanda de tempo um pouco maior e tal. E uma vantagem com relação ao ultrassom é isso, é aqui, é muito rápido. Né? Em 10 minutinhos eu fiz um atleta. Você falou muito rápido. Tem uma pergunta aqui na tela, aqui, do Dr. Bruno Verdini. Quanto tempo demora essa avaliação corporal muscular que o Cássio faz? Acabei de falar, 10 minutos. 10 a 15 minutos. Às vezes eu demoro um pouco mais, porque eu ainda não perdi o hábito professoral, né? Mas eu puxo as meninas, começo a fazer, e aí cada medida que eu passo, eu mostro para elas, tá vendo isso aqui? Então elas acabam tendo uma aula ali. É bacana, porque elas passam a valorizar muito isso, e olham, falam, nossa, olha como é que é aqui, olha esse ponto.
Mas, assim, a medida de cada uma das meninas, né, dos atletas aí, 15 minutos. Eu sempre falo, você falou esse negócio do ultrassom, o pessoal sempre pergunta para mim, né? Nos eventos, eu acabei de vir da IRSA, né? Esse final de semana a gente estava lá na IRSA, e aí eles perguntam do tempo, né, de avaliação. Eu falo, é normal com o Body Mass você gastar mais tempo falando com o seu aluno ou com o seu paciente, devido ao número de informações que a gente tem e pela forma que o método é didático e visual, né? Então acaba tendo. Só que eu acho que isso não é uma perder tempo, é um Não, ganhar tempo, porque cria uma consciência corporal única, porque a pessoa ela adere mais à proposta, ao projeto, que agora ela compreende, porque ela está vendo, não é uma coisa assim que é imaginária, né? E é legal isso, gastar esse tempo mesmo, A né? experiência nossa com as atletas aqui é fantástica. Elas querem olhar, querem ver todas as imagens, desde as garotinhas, desde os mais novinhos até os profissionais. Querem olhar, né? Depois querem ver o quanto ganhou, o quanto evoluiu. E as meninas que acabam, né, vindo do departamento médico, vindo de cirurgia, são as que têm, no primeiro momento e a todo momento, mais curiosidade também. Nossa, olha só que diferença que está. A diferença é visual. Você olha para a perna e vê, não tem nem consistência. A gente pede para a menina com um mês e meio pós-cirurgia de reconstrução do cruzado, fala para ela, contrai a perna. Ela contrai e a perna fala assim, ó, não tem nada, não Tem tem tônus, né? musculatura. Só que aí você vai ver, ó, não tem nada. Não, tá, mas qual é o déficit? Ah, o déficit é de 23 milímetros daquilo que precisa ver. O déficit é de 38%. O caso. Acabou. E nesse caso, você está falando que você tem. Você está falando de um caso específico de um banco de dados que você já tem dessa atleta. Vamos dizer que esse é o primeiro ano dela. Aí o comparativo fica entre Com a membros, média do grupo e entre membros, sim. Entre porque membros e a média do grupo. Lembra aquela, eu tenho a média, eu boto ali, né, num score Z, o que tiver com dois desvios, né, para menos, dois desvios, né, dentro do score Z para menos, passa a ser para mim algo fora do normal, fora do padrão, né, com outra coisa, necessidade você de ajuste. observa nelas também, nesse retorno, imagino que sim, eu tenho para mim que sim, mas você observa a mudança da questão da qualidade muscular ali, elas ficam com mais gordura infiltrada, como que fica isso Sim, na musculatura? sim, em geral tem um pouco de diferença, mas é muito sutil ainda. Quando você compara, por exemplo, as imagens dela com pessoas sobrepesadas e tal, é fora de série. Porque ali, quando elas vêm, né, Carlinhos, fora, retornam de férias, na maioria das vezes, o período de inatividade é de 15, 20 dias. É muito raro ter 30 dias. Pode, às vezes, acontecer, mas é muito raro ter os 30 dias, né, de férias. E 90% nunca para completamente. Sempre Imagino. leva uma tarefinha e tem um nível de consciência muito grande, até em relação ao futebol masculino, dos tempos que eu trabalhei, praticamente 100% delas mantém um nível, né, satisfatório de atividade. Não é para ficar treinando forte durante as férias, porque é para descansar mesmo. Mas o que vai de tarefinha para elas, de orientações, é impressionante. 100% cumpre. Né? Então, também aí vem a questão, né, da consciência em relação à profissão, né, e o profissionalismo dessa turma. Então, aí acaba, né, também a musculatura está continuamente estimulada, num menor nível, né, de intensidade. Então, por isso que não dá uma diferença muito grande. Agora, onde a gente vê muita coisa é em quem já vem com muito histórico de lesão muscular. Aí você olha para o músculo já diferente. Essa qualidade já é diferente. Teve lesão aqui, eu faço anamnese antes, tem histórico de lesão muscular, eu tive lesão no músculo tal, aí o ano passado tive isso, já 2, 3 lesões, quando você vai ali com ultrassom, isso fica explícito, né? Uhum. Porque aí também dá para ver, às vezes, até alguma questão meio de reflexo de fibrose, né? Às Isso. vezes, né? Você vê ali alguma coisa do tecido conjuntivo, é diferente, né, a imagem. Porque o ultrassom,
pro pessoal que não compreende aí, o ultrassom, ele reflete na imagem o tecido mais denso. Então, quanto mais denso o tecido, mais ele reflete na imagem, por isso a gente consegue enxergar. Quanto menos denso, no caso, a densidade, nós estamos falando densidade mesmo, né? O músculo ele é menos denso porque ele é água, né? Então, ele não reflete, ele fica mais escuro na imagem de ultrassom. Então, é isso que é a ciência por trás ali do ultrassom, né? Ô Cássio, e me fala um pouco do que está muito em alta, né? Então, eu não vou deixar passar. A gente está falando muito do futebol, mas, assim, até onde eu tô aqui, né? É impressionante como o beach tênis virou. Eu achava igual o CrossFit que ia ser uma moda. Mas depois, agora, eu já tô convencido que não. Porque, meu Deus, eu nunca vi tamanho movimento desse esporte, como que ele pegou, né? Assim, e aí é quando a gente fala assim, Carlinhos, você tá morando em Balneário Camboriú, na praia, né? Todo mundo é da praia, né? Só que aí eu vou para Araraquara e eu nunca vi tanto arena de beach tênis, tanta gente jogando tênis no interior de São Paulo, e tá em todo lugar isso, né? Então, me fala um pouco desse trabalho, qual que é as peculiaridades da modalidade, o que muda a nível de... Você está mexendo também com atletas ou é só amador? Não, nós temos feito alguns testes com atletas pró, né, os profissionais. Primeiro nós fizemos, né, do ponto de vista morfológico e fisiológico, para entender mais, né, sobre nível físico de atletas de beach tennis, porque não existe, não tem nenhum estudo no mundo sobre isso. Até Os assim, primeiros estudos... Vou deixar uma informação aqui que eu vi nas suas redes. Inclusive, você está com uma capacitação, né, para os profissionais que querem trabalhar com preparação de atletas para beach tênis, né? A gente tem um curso online sobre isso. Avaliação, fisiologia, avaliação física e preparação física aplicadas ao beach tênis. E todo esse conteúdo, né, da preparação física é o que já temos aí na literatura, mas é também algo que nós viemos construindo a partir das pesquisas que nós fizemos. Nesse ponto nós somos, eu posso falar isso até com tranquilidade e com orgulho, nós somos pioneiros em pesquisas da fisiologia do beach tênis. Nunca teve, né? Ninguém nunca fez. Muito provavelmente os primeiros trabalhos a serem publicados aí nessa linha vão ser os nossos, já estão todos no forno aí. Então nós temos visto muita coisa de consumo de oxigênio, produção de lactato, né? Codificação metabólica aí do jogo, mecanismos de fadiga, perda de desempenho, força, e aí fomos ver níveis fisiológicos de atletas e depois também fomos estudar as demandas do jogo. Então hoje a gente já decifrou um pouco mais o beach tênis e isso me determina, né, na medida em que eu conheço mais a modalidade, as demandas dela, eu sei qual precisa ser o nível funcional para o cara poder dar conta dessas especificidades, né, da modalidade. E aí a gente foi mais ou menos para o mesmo caminho disso, com o beach, do que a gente está falando aqui do futebol. Então, vamos entender mais, né, da morfologia desses atletas, como é, né, a morfologia de membros inferiores, aí no beach, né, membros superiores por conta das ações de potência, né, de membro inferior, nas ações do smash, do saque, que é onde mais tem requerimento, né, de força rápida de lançamento, ou de potência, e é uma musculatura diferente, quer dizer, é uma morfologia um pouco diferente do futebolista. E por quê? Porque no beach tênis não se acelera, não se sprinta tanto, porque acaba a quadra, né? Uhum. Mas no beach tênis se afunda muito, vai muito para baixo, em bolas curtas e tal. Para você ter uma ideia, esse é um dos estudos que a gente faz, para ver o número de ações que os atletas realizam no jogo. Isso mostra muito de demanda física. Dependendo do jogo, eles podem chegar a afundar, né, ir lá embaixo e subir rápido 30, 40 vezes. Só que, em geral, eles fazem pelo menos 2 partidas num dia. Então, quer dizer, ele está fazendo isso 70, 80 afundos no dia, fora as acelerações curtas, né, laterais, aceleração para trás, para frente, mais os golpes todos. E aí, é curioso isso, né, Carlinhos? Porque isso vai construindo uma morfologia específica com
com algumas particularidades diferentes, né? Então, por exemplo, a musculatura posterior dos isquiotibiais não é tão forte como a dos atletas de futebol, porque tem menos dos sprints, apesar de afundar mais, né, não é a mesma morfologia, não é a mesma relação entre eles, né? Então tem algumas coisas assim mais peculiares, né? Não é uma massa muscular de membro inferior tão proeminente, né? Ou tão exacerbada como é no futebol. Os jogadores de futebol, tanto no masculino como no feminino, boa parte deles, muita gente vê e fala assim, nossa, a musculatura é forte, ele deve fazer muita musculação. Não, não é na musculação que construiu essa massa muscular toda. Construiu sprintando, né? Construiu no campo, construiu desde os 10 anos de idade fazendo isso. No beach não é a mesma coisa. O beach o beach tênis vai muito, né, próximo de musculaturas, né, e de padrões morfológicos do vôlei de praia, né, o vôlei de areia, o próprio voleibol em si. O nível Né, de resistência metabólica ali é alto, né? É uma curiosidade minha agora, assim, do beach tênis, o nível de exigência não é metabólica. baixo. Assim, o pessoal joga, ele gasta mesmo o bastante ou não? Não, eu imaginava que é não. baixo. Eu Não acho que você gasta. deve ter medido o analisador já de... Já fiz, sem dúvida. Já fizemos bastante estudo com isso. Tem até uma publicaçãozinha no meu feed ali, né, para mostrar. Mas é um dos primeiros trabalhos. É o primeiro trabalho que vai sair de consumo de oxigênio e gasto calórico no beach tênis. Porque é o seguinte, Carlinhos, curiosamente, por que as pessoas conseguem jogar 2 até 3 partidas num dia e conseguem jogar, às vezes, sexta, sábado, domingo, ou quinta, sexta? O Pro vai jogar duas, depois de chegar na final, ele fez pelo menos 6 partidas em 3 dias. Ele jogou 2 e 2, manhã, tarde. Pô, mas as partidas que duram, a relação é mais ou menos de 1:6, 1:5. Ou seja, de tempo total com tempo real de jogo. Então, uma partida que durou 1 hora, em geral, ela tem tempo de jogo efetivo de 10 a não mais do que 15 minutos. Que absurdo. Então, ele ficou 1 hora na quadra. Ele falou, joguei 1 hora. Falei, não, você ficou 1 hora na quadra. Jogar, você jogou 10 minutos. Então, são 10 minutos de ações. Então, né? Muito pouco, né? Se for para pensar. Agora, é interessante porque você vê a densidade do jogo. Em 10 minutos de ações, por exemplo, ele fez 20, 30 afundos. Né? 20 vezes ele afundou. Então, ele está fazendo uma a cada... É rápido, é curto. Então, ele fica denso. Tá? É bacana isso. Mas não é de alta demanda energética, física. Por quê? Porque à tarde ele joga de novo. Dali 3 horas ele está na quadra de novo e produzindo desempenho. Se fosse muito alto, ele ia precisar de no mínimo 1 dia. O futebol, por exemplo, precisa de 3 dias no mínimo. Não joga. O jogo de beach tênis, uma partida de futebol gasta em torno, profissional, 1.200, 1.300 quilocalorias. E corre em torno de 10 quilômetros, 11. O beach tênis gasta em torno de 200, 300. Mas é bastante, porque são 200, 300 quilocal em 10 minutos. O futebol gasta 1.300, 1.000 a mais, mas são 90 minutos e de tempo útil, né, real, 1 hora, porque dos 45 minutos o tempo efetivo é em torno de 30 minutos. Mas eu estou falando de 1 hora, quer dizer, são 6 vezes mais tempo útil. Não por acaso gasta 4 vezes, 5 vezes mais calorias, né? Então é normal isso, eu já esperava, né? Mas às vezes o pessoal fala, pô, mas eu fico lá no sábado, lá na arena, lá onde tem as quadras e tal, eu fico jogando 2 horas. Você fica 2 horas na quadra. Se você ficou 2 horas na quadra, a tendência é você ter jogado algo em torno de 20 minutos. E ainda mais quando não é jogo para valer, o tempo que fica entre um ponto e outro é maior, não sei o quê. Então, a densidade aí nesse caso, tempo real e tempo total, ela é bem... Então, o tempo é mais ou menos isso, viu, Carlinhos? Para o pessoal saber. 1 hora de jogo, 1 hora de tempo de partida, 10 a não mais do que 15 minutos de jogo real. E assim, esse negócio do treinamento específico, né?
O gasto calórico, sim, já tinha também acreditava nisso, que não era algo tão. Mas, ó, essa questão dos agachamentos, dos afundos, dessa questão de buscar a bola, e para quem não está acostumado, eu fui jogar outro dia aqui na frente, no outro dia tava quebrado, minhas costas, minha lombar tava arrebentada. Eu falei, olha como que É é por um isso. treino específico, né? E muito movimento brusco de torção. Então, isso tem que estar lá no treino, porque as ações todas, gira rápido, isso tem que estar no treino, porque senão não adianta nada fazer. Pô, eu faço supino, faço isso, faço aquilo outro, até faço um agachamento, mas é a velocidade com que agacha e com que afunda. O recrutamento de fibras do tipo 2 na ação excêntrica aí é bem diferente. Isso também constrói uma morfologia um pouco diferente, né, em relação ao Dinâmico, né, Carlos? futebol. Não é uma coisa. É diferente você fazer a coisa dinâmico, né? Com desequilíbrio, né? E É, na areia, e aí mistura tudo isso, o cara tem que treinar específico mesmo, não tá quebrado mesmo. exatamente. Eu senti bastante, para falar a verdade. Assim, não virei beach tenista, ainda não jogo, não comprei meu Renegade ainda, mas assim, é brincadeira. Não, mas assim, o pessoal aqui é febre, 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 Mas febre, assim. é febre nacional. Eu já disse várias vezes que o beach tênis tenho certeza do que eu estou falando, o beach tênis é o maior fenômeno da cultura física do país dos últimos 20 anos. Eu não digo nem que ele talvez seja o maior fenômeno da cultura física no país. Ele é, dos últimos 20 anos. Talvez o beach tênis seja o maior fenômeno da cultura física no Brasil de todos os tempos. Né? Tamanha é assim, a projeção num espaço tão curto de tempo e os segmentos como um todo, né? Os nichos todos que vieram para o beach tênis. Tem gente no beach tênis hoje se envolvendo com beach tênis de maneira já, né, quase que paranoica, que nunca fez absolutamente nada em termos de atividade física. Saiu de um sedentarismo de 10 anos para beach tênis. Abandonou a musculação, a academia que ficava lá direto e entrou para o beach tênis. O tênis de quadra, o tênis de campo, perdeu um monte de jogador recreacional por conta do beach, porque o pessoal falou assim, eu não encontro parceiro, tem que ficar combinando. E não é todo mundo que joga, porque tênis é difícil, é complexo. Aí vem para o beach tênis. E o beach tênis tem uma particularidade que não tem no futebol, no basquete. O pai joga com o filho de 10 anos, de 11 anos. O marido e a esposa, não dá para a esposa jogar com ele o futebol, não dá para jogar o basquete, não dá para jogar o vôlei. E não Mas o precisa beach de uma dá. capacidade, uma habilidade motora muito grande, né? Ele é bem democrático, pessoal, qualquer um Bem joga. tranquilo. Todo mundo muita gente que jogou futebol sempre, o que está agora dividindo com o beach. Existia uma projeção da Confederação Brasileira de Tênis, existe, não é uma projeção, de que até 2020, final de 2024 ou 2025, que o beach tênis seja a modalidade mais praticada no Brasil, recreacional, mais que o futebol. Olha que E é muito loucura. provável, porque a família se reúne no beach tênis, no futebol não dá. Então, essa é uma particularidade que o beach tênis tem muito mais possibilidades, né, de interações sociais, familiares e tal, do que o futebol. E é mais fácil de jogar. E Então, virou uma coisa que tem um monte de negócios, né, por trás, que assim, de socialização, né, sociabilizar, o pessoal monta o clubinho ali, né, do beach tênis, né, mais ou menos mais do que uma realidade, ele já é algo que vai fazer parte, né, de um futuro muito próximo, de algo que vai estar muito consolidado na nossa cultura como um todo. E quando você fala É certeza. Brasil ou esse movimento está lá fora também, Carlos? É lá fora, mas o Brasil hoje é o país com o maior nível de projeção da modalidade. Não por acaso, os principais atletas do mundo estão aqui, estão radicados aqui. O primeiro do mundo veio para cá, o segundo do mundo veio para cá. A Itália, que é o berço, né, do beach tênis, o pessoal está migrando para cá justamente por conta dessa projeção social do beach. Então, eles vêm para cá para dar aula, para isso, para dar Marketing, algumas... né? Deve ter uma questão de imagem, né? Que vende, né? Exatamente.
e aí faz umas aulas com esse pessoal, né? Agora esqueci mais uma espécie de uns workshops aí com eles e tal. Chamam, né? Hã? Os camps, que eles É, chamam. exatamente, exatamente. Ah, Então esse pessoal está vindo e muitos deles estão radicando aqui no Brasil, já estão morando aqui, justamente porque estão vendo que o país está. E também não por acaso o Brasil hoje, tanto no masculino quanto no feminino, já tem 3, 4 aí no ranking, entre os 10 melhores, né, do mundo. legal. Pô, show de E você bola. sabe que nós temos aqui, olha que bacana, de Araraquara, nós temos 2 na seleção brasileira, um no masculino e um no feminino. Ai, que loucura. E é 2. molecada nova, geralmente, profissional, Cássio? Ah, tudo novo, 21, 22, 23 anos, Como 25 no qualquer máximo, esporte mesmo, que está no alto com nível, qualquer esporte. é a idade É. do alto nível mesmo. Esses hoje estão aí, né? Nós temos um representante da cidade aqui, né, na seleção masculina e uma na feminina. Eles treinavam aqui com a gente em 2018, que é a Júlia Nogueira e o Gustavo Russo. Os dois estão aí. Mas a gente tem feito isso, viu, Carlinhos? No beach tênis também. E é uma coisa que eu sempre digo e recomendo, com esse boom que teve, né, esses praticantes todos, principalmente todos, né, mas quem vem de um sedentarismo maior, quem não tem treinado paralelamente, né, do ponto de vista físico, esse monitoramento morfológico e funcional é fundamental para ele melhorar desempenho e também, porque todo mundo quer melhorar o desempenho, quer ganhar, quer parar de perder, né? Não quer ficar perdendo sempre, senão não tem graça. Né? É lazer, mas só toma cacetada, não tem graça. Mas a prevenção também de lesões, porque ninguém quer se machucar. Lazer não é para eu me machucar. Então, esse monitoramento, esse acompanhamento morfológico e funcional é fundamental. E é na mesma linha do profissional. Vamos entender melhor essa musculatura, vamos mapear cada um dos músculos de membros inferiores e também membros superiores, deltoide anterior, deltoide posterior, peitoral, né, musculatura dorsal. Então, olha para o bíceps, um bíceps fraco demais, morfologicamente, funcionalmente, significa maior nível de sobrecarga para o tendão do bíceps, é daí que vem as lesões, né, de manguito, é daí que vem a síndrome de impacto subacromial, é daí que vem as tendinites de tendão do bíceps. Então, monitora esse bíceps, olha para a morfologia dele, vai ter desequilíbrio do direito para o esquerdo, porque ele é destro, o lado, direito, o lado dominante dele vai ser diferente do outro, tudo normal. Né? Olha para a musculatura dorsal, olha para o desequilíbrio entre os dois hemisférios. É funcional esse desequilíbrio, mas precisa olhar para ele, né, tecnicamente. Não dá para igualar nesse atleta. Se ele começar a jogar muito, treinar muito, ele vai ter um desequilíbrio. Eu vou dar o exemplo do Nadal. Você olha o Rafael Nadal, o braço esquerdo dele é enorme. Você olha para o braço direito dele, é um braço de criancinha, né? Você fala, pô, mas tem que arrumar isso. Não é arrumar, porque esse desequilíbrio é funcional. Se você reequilibrar tudo, ele perde a funcionalidade, porque ele usa um segmento corporal. Mas essa análise no BIT é fundamental ser feita. Então, esse entendimento dessa nova realidade morfológica a partir da prática do BIT é fundamental para quem tiver amanhã tratando de um BIT tenista, seja na ortopedia ou na fisioterapia, e, obviamente, também para quem estiver responsável pelo treinamento físico dele. Né? Olha para isso tudo, porque vale muito a pena. Então, a ferramenta, nesse aspecto, é sensacional. Né? E é muito legal que todas as vezes você está falando de novas imagens, novos protocolos, de criação de coisa, que é o que a gente sempre está pregando aí, levando de informação, porque é uma ferramenta, o ultrassom é muito poderoso nesse sentido, quando o profissional ele tem esse olhar investigativo É, mesmo e quer buscar, seja dentro da área estética, que seja para escanear interno de coxa, que a gente já viu, flancos, como no alto rendimento para ir para um deltoide anterior ou para qualquer que seja o pessoal agradecendo ali, o que seja Paulo Moraes. Oi, Paulo, boa noite, tudo bem? Paulo Moraes. A Gleiciane aqui, ó, essa aqui, ó, Gleiciane Banhos.
ela é uma das nossas primeiras clientes no Brasil de ultrassom. Ah, é? Também fenômeno aí, super profissional. Legal. É isso aí. Cassião, nem tenho palavras mais uma vez para te agradecer. 8h03, ó, já estamos falando ainda aqui. E queria agradecer mais uma vez aí. Poxa, sempre você atende aí nossos convites. E acho, pô, para mim é sempre um prazer, é um momento muito legal, assim. E agradeço. Já te falei tudo aí no início da live. Vou até agradecer. E tamo junto sempre aí que você precisar da gente aqui do outro lado aqui, quando puder ajudar em alguma coisa, estamos aqui para poder fazer o que for necessário. Não, sem dúvida. Eu é que agradeço a oportunidade, viu? Que é muito bacana a gente bater esse papo com o pessoal, porque tem muita gente aqui, né, que tem o equipamento e precisa olhar para ele com mais riqueza, né, de possibilidades. Até porque isso expande também, né, as possibilidades dele de utilização e de possibilidade dele de oferecer serviços com o equipamento. Não dá para olhar para ele de forma reducionista, não, né? Porque o que ele oferece de possibilidades é de uma expansão investigativa enorme, né? Então, olha para ele com tudo que ele oferece de possibilidade. É legal porque a gente está falando dessas análises que vão para o contexto desportivo, mas desportivo, profissional e recreacional, né? A importância é a mesma, né? Sim, e a aplicabilidade, por mais que um é remunerado, o outro não, é a mesma também, né? É o mesmo propósito, né? Até porque, como você sempre falou, né? As capacidades que tem que ser treinadas do atleta recreacional são as mesmas, porque se ele precisa estar preparado funcionalmente para aquela modalidade de pontos, é o que ele quer fazer, treinar como se fosse, né? Então, exatamente. Então não tem outro jeito. Então é isso aí, Cassião. Obrigado, viu? Mais uma vez. Obrigado, aí, eu. Precioso, que eu sei, ó, gente, que é feriado em Araraquara Feriado. hoje. Então, assim, tem que dar mais um aplauso aí pro Cassião, porque no meio do feriadão ali, eu incomodando, não é fácil. E a gente tá aqui. Hoje é dia normal aqui para mim, então em Santa Catarina, né? Mas eu sabia que era feriado aí. Então, agradeço mais ainda você estar presente. Legal. E era o único jeito, Carlinhos, de acontecer, porque de segunda a sexta eu tenho aula, né? Quando o Diogo falou comigo, eu falei, olha, marca para terça, porque é o único dia que eu vou ter possibilidade, justamente por ser feriado. Porque nas outras vezes a gente tem que fazer mais cedo, né? Até, né? Mais cedo, exatamente. Né? E, então é isso aí, eu agradeço mesmo. Vai deixar a live vai ficar salva, a gente, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube da Bodymetrics. E depois nós vamos fazer uns melhores momentos aí, uns shortzinhos, deixar também para vocês assistirem de forma mais rápida. Agradeço de novo, mais uma vez, Cassião. Tamo junto. E é isso aí. Maravilha. Obrigado pela Eu que agradeço. que teve na... Espero que o que a gente discutiu aqui tenha valido a pena para a turma aí, né? Que agregue para eles, né? Para poder usar melhor o equipamento, até para entender melhor a ferramenta que tem em mãos aí. Estamos juntos. O que precisar. E assim que eu tiver esses dados todos já, né, mais bem apurados aí, depurados, eu te encaminho isso tudo. Valeu, Cassião. Obrigado, viu? Boa noite para você aí. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado aí, todo mundo que ficou presente. Valeu.